Você sente vontade de fazer xixi toda hora? Você sente que você tem que urinar com uma frequência maior que o normal? Ou você sente que, mesmo você tendo acabado de ir no banheiro, parece que você precisa ir de novo? Você tem que sair correndo para ir lá, para fazer xixi, só que chega na hora e parece que não tinha nada, sai muito pouco urina. Você acorda no meio da madrugada e parece que você tem que ir imediatamente correndo para fazer xixi, senão você não vai conseguir segurar. Se você já passou pelos médicos, já fez exames de sangue, de urina, e se isso tudo está normal, é muito possível e provável que essa vontade de fazer xixi esteja ligado à ansiedade, a um quadro de ansiedade patológica, de ansiedade tóxica. Mas como que isso acontece? Por que que a ansiedade causa esse aumento de vontade de ir no banheiro? Isso não tem nada a ver com mecanismos psicológicos ou inconscientes. De fato, isso tem a ver com as reações físicas, biológicas que a ansiedade causa no seu corpo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você por que isso acontece, você vai entender quais os mecanismos de uma forma muito clara e eu vou falar para você quais os primeiros passos que você pode começar a praticar a partir de hoje para conseguir melhorar tanto a ansiedade quanto essa vontade de fazer xixi toda hora. Eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, clínico, sou formado pela Universidade de São Paulo e eu sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. A ideia é que a vontade de fazer xixi toda hora ou aquela urgência de ter que ir no banheiro rápido, chega lá e não tem tanta quantidade de urina, infelizmente isso é um dos sintomas mais comuns da ansiedade e também é um dos menos falados. Eu tenho que confessar que eu passei muito por isso, senti isso na pele. Eu tinha muito isso quando eu era criança. De fato, enfim, já contei essa história em outros vídeos. Eu sempre tive um traço ansioso, uma sensibilidade maior ao dano, uma esquiva ao dano. Isso é um traço que tem alguma característica genética, tem a ver com aprendizado, isso tem questões multifatoriais, mas isso não é um problema, você não precisa mudar essa sensibilidade. Pelo contrário, isso pode ser uma vantagem, tanto no seu desempenho quanto nas suas relações. Em geral, isso tem a ver com pessoas mais responsáveis, mais confiáveis, mais inteligentes, pessoas com quem você pode contar. Só que eu, de fato, tinha sintomas ansiosos que estavam ali no limite de que poderiam me atrapalhar, mas eu conseguia lidar com eles na infância, na adolescência, até ali os meus 22 anos, relativamente sem que me atrapalhassem muito. Mas eu lembro muito que antes de prova e em jogos de futebol do meu time, eu não parava de ir no banheiro. E era assim, acho que eu ia umas 5, 6 vezes. No meio do jogo, eu ficava nervoso e eu tinha que sair para ir no banheiro e eu ficava preocupado se eu ia perder, porque tinha um ritual que eu tinha que fazer. E antes das provas, me dava muita vontade de ir no banheiro. Eu ia, continuava vindo, depois eu ficava muito preocupado se ia dar vontade na hora, eu ficava preocupado se isso ia fazer com que eu perdesse tempo da prova, ou se a professora de repente não deixaria eu ir no banheiro, e aí o que eu ia fazer? Eu ficava nervoso com a prova, eu tinha essa vontade de fazer xixi, eu ficava mais nervoso, preocupado com as consequências que isso ia causar. Isso é muito comum, mas por que isso acontece? Se você sente isso, não há nada de errado com você, é importante, fundamental você fazer exames de sangue e exames de urina. Pode ser a causa mais comum, é uma infecção de urina, principalmente em mulheres. Agora, isso é extremamente explicado pelo mecanismo com que a ansiedade, tanto a ansiedade normal quanto a ansiedade patológica, os transtornos de ansiedade, exercem no seu corpo. Antes de eu explicar por quê e o que nós vamos fazer sobre isso, eu
não posso deixar de esquecer de pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Então, se inscrever aqui no botão vermelho, ligar o sininho de notificações para você não perder nada e para você compartilhar os vídeos do canal com pessoas que você acha que podem estar sofrendo com isso e que vão se beneficiar. Bom, então vamos lá, né? Existe muito essa questão cultural e, enfim, até mesmo por muita culpa da psiquiatria, de mistura de várias teorias psicológicas, várias linhas de pensamento e, bom, resumindo, a filosofia, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a religiosidade, enfim, tudo isso era uma coisa muito misturada até há algumas décadas atrás, porque basicamente a gente não sabia muito bem como a mente funcionava e a gente também não sabia muito bem o que fazer. Isso mudou drasticamente nas últimas décadas e, enfim, a parte de neurociência é uma das áreas em que está havendo, está havendo maior avanço. Então, essa diferença entre o que é psicológico ou o que é inconsciente e o que é biológico, pelos conhecimentos atuais em neurociência, atuais que eu digo já há alguns anos, algumas décadas, e não há nenhum tipo de questionamento científico sobre isso, esses dois mecanismos, eles não são diferenciados pelo nosso cérebro. O nosso cérebro não sabe, é muito ruim em diferenciar ameaças, que são ameaças, entre aspas, emocionais, ameaças sociais de ameaças físicas. E o que ocorre quando o cérebro sente que existe uma ameaça? Inconscientemente, sem que você precise pensar ou sem que você consiga ter percebido que isso ocorreu, o seu corpo percebe. Existe uma área que é principalmente chamada de amígdala cerebral, não é exatamente somente ela, tem outras áreas. Eu explico isso melhor em outros vídeos, eu vou explicar melhor na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento gratuito que eu falo tudo sobre ansiedade, desde o diagnóstico até o tratamento com e sem remédios e como manter bem. Eu vou falar mais esmiuçadamente, mas a amígdala é o principal centro cerebral que é ativado quando o corpo percebe um perigo, quer seja um perigo real, um perigo imaginário, quer seja um perigo concreto, você sabe o que está acontecendo, quer seja um perigo indefinido. Você está na incerteza, você está sem saber se vai ou não dar certo. Isso é percebido pelo cérebro da mesma forma, ativa a amígdala tanto quanto, ou com a mesma natureza e com a mesma intensidade, possivelmente, depende, claro, do tipo de situação, com que, por exemplo, uma ameaça física, com que, por exemplo, alguém viesse para te agredir, ou um ônibus estivesse prestes a te atropelar, ou alguém atirasse algo na sua direção. Tudo isso é visto como uma ameaça e ativa exatamente a mesma área e dependendo, claro, da intensidade, às vezes com a mesma força. E isso tudo ocorre numa fração de segundo sem que você tenha percebido ainda. Você não tem como perceber que isso é uma ameaça antes da sua amígdala ativar. Isso é biológico, isso é bom. Por quê? Porque faz a gente reagir mais rápido. Só que quando a amígdala ativa, ela vai mandar algumas mensagens e vai fazer basicamente duas coisas. Ela vai ativar o sistema simpático do corpo e vai liberar adrenalina no sangue através de uma mensagem para suprarrenais. Então, sistema simpático ativado e a adrenalina no sangue. Tem digamos, uma inundação de adrenalina no seu sangue. Sistema simpático, ele não tem nada de feliz, nada de fofo. Simpático, simpa, uma forma simples, é um radical que está associado à ativação. Isso ocorre imediatamente, é um reflexo automático que o nosso sistema nervoso tem para ativar os músculos, para ativar a nossa defesa. Então, simpático é isso. O simpático, o sistema nervoso simpático, ele é autônomo. O que quer dizer autônomo? Ele não está sob o nosso controle voluntário, racional. Não que a gente não possa influenciar, a gente vai aprender isso, mas não dá para você pensar ou evitar ter isso racionalmente. E isso já é um dos maiores erros que faz com que algumas pessoas não tratem a ansiedade da forma correta. Entendo que você muitas vezes vai perceber que não existe perigo e
Isso não tem nenhuma relação com você sentir a ansiedade ou não. Isso não leva a nenhum tipo de melhora, é impossível. Isso também vale para quem está perto, né? Algum familiar que quer ajudar de verdade, alguém que está sofrendo com um quadro de ansiedade patológica. Enfim, isso é algo que, além de ser totalmente inútil em termos de melhora, isso, em geral, vai aumentar uma preocupação por estar ansioso. Vai fazer com que esse quadro dure mais tempo. Então, resumindo, vem uma ameaça que seja real, imaginária, que seja física, que seja emocional, que seja social. Essa ameaça pode estar definida ou você está ali numa iminência de algo ruim acontecer, mas você está apreensivo, você não sabe se isso vai ocorrer. Enfim, todas essas situações vão ativar a amígdala numa fração de segundos e ela vai fazer com que tenha muita adrenalina no seu sangue e com que o sistema simpático ative rapidamente. O sistema simpático, ele também os neurônios, eles se comunicam pela noradrenalina, que é uma substância muito igual à adrenalina que fica entre os neurônios, só que tem adrenalina no sangue também. O que a adrenalina no sangue causa? A adrenalina no sangue, ela causa batimentos aumentados, ela aumenta a sua pressão arterial, ela faz com que você tenha um tônus de respirar mais rápido, mas principalmente ela faz com que o seu corpo queira se mexer, ela faz com que os seus músculos queiram mexer. Isso é importante entender, porque se isso ativa e você conseguiu racionalmente talvez perceber que não precisa fugir, o seu corpo vai continuar mandando você fazer isso. E isso vai ser percebido como um tremor ou como uma agitação interna. Não há nada de errado com o seu corpo, caso, obviamente, os exames estejam normais. Isso é a adrenalina da suprarrenal, no sangue. Só que o sistema simpático, ele causa reações parecidas, ele vai fazer a gente respirar mais rápido, ele também está relacionado ao coração bater de uma forma mais rápida, acelerada, às vezes até com algumas arritmias, e isso não tem nenhum tipo de risco, caso, obviamente, você não tenha nenhum problema cardiológico, caso já tenha feito o eletrocardiograma, o seu cardiologista tenha liberado. Primeira vez que você sente isso, é importante você fazer, mas se estiver liberado, você não está inventando isso, e o seu coração bate sim mais rápido na ansiedade, e ele, quando bate mais rápido, ele não bate de uma forma rítmica, ele tem oscilações. Isso também tem várias explicações, eu explico com mais detalhes ali na Maratona Viva Livre da Ansiedade, mas isso não é errado, isso não significa que você tem uma arritmia nem que vai estar tendo um infarto. Mas quando ocorre isso, aumenta a pressão e quando essa pressão ela atinge alguns locais, o corpo ele tem um sistema de contra-ataque do simpático. É um sistema que para o simpático. Como será que ele chama? Ele chama parasimpático. Ele também é autônomo, ele é como se fosse um mecanismo natural de calma, de relaxamento, de contra-atacar esse excesso de sistema simpático. Ele também contra-ataca um pouco os efeitos que a adrenalina no sangue causa. Então, parasimpático é aquele como se fosse um paraquedas, ele vai amortecer o simpático. Isso também é ativado ao mesmo tempo. Então, quando um ativa, o outro também ativa. Então, existe sempre a tentativa de balanço, que às vezes isso fica desregulado. Né? E regular o sistema nervoso autônomo é uma das estratégias que pode ajudar no relaxamento. Não é a única e não é suficiente também, tá? Para que você consiga curar a ansiedade de forma definitiva, mas isso pode ajudar. Mas isso explica a questão do xixi. Então, eu fiz esse rodeio, mas basicamente não é um rodeio, é para você entender algo que não é tão intuitivo e que normalmente o pessoal fala por aí, você fala, enfim, isso acaba não dando uma explicação palpável, e é muito importante você entender o primeiro passo do tratamento, é você entender de uma forma muito clara, objetiva, o que a ansiedade faz no seu corpo, até porque isso vai fazer com que você fique menos tempo você gaste menos tempo da sua vida passando em médicos depois de já ter feito os exames necessários. Isso, além de ser caro, desgastante, isso faz com que você não esteja tratando, você demora mais para melhorar. Então, assim, o que ocorre ativa
amígdala simpático, adrenalina, isso tem um contra-ataque, um contrabalanço parasimpático, e isso, dependendo de cada pessoa, pode ser mais ou menos. O parasimpático, o que ele faz no corpo? Além de relaxar, ele regula 2 órgãos que têm a ver com o nosso sistema de excreção e com o nosso sistema digestório. Então, assim, o nosso intestino funciona, ou seja, o que faz o peristaltismo, o que faz o intestino funcionar para eliminar e fazer com que o trânsito alimentar ele percorra, isso é o sistema parasimpático. É uma substância chamada acetilcolina, que é a principal substância desse sistema. Então, o parasimpático é que faz você ter ali um peristaltismo e o alimento passar mais rápido. É isso que provoca diarreia, por exemplo, isso que provoca, enfim, que faz com que você não tenha prisão de ventre. Então, o sistema parasimpático é o que faz o intestino funcionar mais, enquanto a adrenalina faz o intestino funcionar menos. E, além do intestino, tem um sistema excretório, que é aquele que elimina urina. Ele é composto, enfim, obviamente pelos rins, ali os ureteres, a bexiga, né, e a uretra. O que faz a bexiga esvaziar? O sistema parasimpático, a acetilcolina. O que ocorre quando tem uma ativação do parasimpático, que às vezes é um desbalanço, uma gangorra, porque a adrenalina estava muito rápida? Você vai ter vontade de fazer xixi. A sua bexiga ela está contraindo devido a esse desbalanço do parasimpático e do simpático. E isso faz com que você tenha vontade de ir no banheiro. Claro, vai no banheiro, mas depois ela vai continuar contraindo mesmo que não tenha urina lá. Quer dizer o quê? Quer dizer que não há nada de errado mentalmente com você, não tem nenhuma estrutura que não está funcional. Isso é normal da ansiedade e isso, claro, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Isso vai depender de como está regulado esse simpático e o parasimpático, que é um de energia e o outro de trava. O parasimpático ele também tem que ser ativado em contrapartida, e isso ajuda, por exemplo, com que a gente elimine o xixi e elimine fezes para que a gente possa correr mais rápido, teoricamente, se tivesse um inimigo ali, enfim, numa floresta. Então, nosso cérebro ele foi programado para sobreviver durante um período diferente do que a gente vive hoje. Isso era uma vantagem, a gente estava com o corpo mais leve. Então, resumindo, isso é totalmente biológico, você não tem um controle voluntário sobre isso, e isso não faz você louco, não tem nada de errado na sua bexiga, no seu corpo, caso você tenha feito os exames. Isso já faz com que você não gaste energia à toa. Mas, mais uma vez, é importante fazer o exame. E é importante tanto de urina, quanto exame gástrico, quanto também exame cardíaco, esse, principalmente nas primeiras vezes. Mas uma vez que você tem um médico de confiança te falando, olha, isso é ou não é? Um médico clínico tem que te falar isso. Aí você vai poder direcionar sua energia para tratar de fato a ansiedade. Então, o primeiro passo é a gente não lutar contra isso, a gente entender e começar a direcionar a energia. Isso é fundamental e somente isso já faz com que, se você fizer isso, se diferencie de, infelizmente, 70% das pessoas que têm ansiedade. Porque 70% não passam desse primeiro passo. E aí elas vão tentando outros tratamentos que têm uma chance mínima de funcionar. Bom, mas além disso, a gente então vai poder usar técnicas que vão regular o nosso sistema simpático e parasimpático. E isso você pode começar a aplicar a partir de hoje aí na sua casa. Vamos lá. Primeiro passo é você afastar o fantasma de uma doença clínica oculta. Como assim? É muito comum em todos os quadros ansiosos que nós fiquemos ali hiperalertas no próprio corpo e que nós ficamos preocupados se o médico não viu, se tem alguma coisa de errado de fato no nosso corpo e isso não foi visto. E quanto mais a gente compra esta ideia, não que não seja importante, mas tem que ter um médico, tá? Não ter médico nenhum não é bom e ter mais do que um médico é pior. Ter muitos médicos e procurar na internet várias vezes depois que o seu médico já falou que está tudo bem, isso é o fantasma da doença oculta que piora. Então a gente vai combater esse fantasma. Número 2, você vai retirar
da sua alimentação, do seu dia a dia, o máximo possível bebidas diuréticas, que fazem você, obviamente, ter mais vontade de ir ao banheiro. Quais as duas principais? Álcool e café. O café e o álcool são diuréticos, então a gente tira, mas é importante se hidratar, não é para parar de se hidratar, porque não é isso que está causando, tá? A gente só não vai usar substâncias que vão produzir mais urina, e o álcool e o café, eles podem piorar a ansiedade ou potencializar, certo? E a técnica número 3 é uma técnica de relaxamento muscular. São exercícios que são utilizados, dependendo do músculo, como um alívio e uma ativação do parasimpático e uma diminuição da tensão muscular, tanto na ansiedade generalizada, que causa muita tensão, e também nesse tipo de quadro. Então, esse tipo de exercício de contração e relaxamento muscular, ele é muito utilizado, só que nós vamos escolher os músculos dependendo do alvo da nossa ansiedade, tá? Aliás, isso é uma das técnicas que está ali como uma das primeiras de alívio, né, no primeiro módulo ali do treinamento para mentes ansiosas. Então, como que funciona, né? Em relação, você vai então identificar os músculos que você usa para cortar, para segurar o xixi. Esses músculos são os músculos que nós vamos treinar, tanto em termos da contração quanto do relaxamento. Então, certifica primeiro que a bexiga está já vazia, fica num ambiente tranquilo, de preferência deitado, identifica esse músculo que faz você segurar ou cortar o xixi. Perfeito. Aí você vai então treinar a contração e o relaxamento. Então você vai contrair esse músculo e segurar firme por 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Se 5 é muito tempo, pelo menos 3. Aí você solta. Aí você pode, em geral, né, eu sugiro esperar uns 30 segundos e você vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e solta. Então contrai 5, segura 5 segundos, se for muito difícil, 3 segundos, solta, conta até 30. Repete isso 3 vezes. De manhã, 3 vezes no almoço e 3 vezes no final do dia. Isso pode gerar já um efeito rápido, isso pode ser que precise de um tempo para o seu corpo se acostumar. E a ideia é que quando vier essa vontade, você vai exercitar esse tipo de habilidade, mas a gente vai treinar antes do jogo para que no jogo fique tudo mais intuitivo, né? Uma outra metáfora que eu uso muito, assim, a gente faz treinamentos de incêndio nos prédios antes do incêndio vir. Então é importante treinar entre as crises, porque na hora realmente vai ser muito mais difícil aprender, o seu cérebro racional vai estar desligado. Mas se você treina antes, além de estar mais forte, esse músculo você consegue fazer esse exercício com muito mais naturalidade. Isso é o primeiro passo, nós temos uma série de outras estratégias, eu garanto que é possível sim tratar e curar a ansiedade patológica, independentemente do tipo, independentemente do tempo de duração, independentemente se você usa ou não medicações, é possível você curar esse quadro de forma definitiva sem o uso de medicações ou você melhorar da ansiedade, potencializar o efeito e conseguir desmamar dos remédios e ficar bem. E é possível fazer isso de forma prática, de forma natural e de acordo com a ciência e de acordo com aquilo que eu vejo no consultório que ajuda as pessoas. Se você quer saber mais sobre isso, saber tudo sobre como curar a ansiedade de forma prática, eficaz, não medicamentosa, sem recaídas, se inscreva na Maratona Viva Livre da Ansiedade, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Escreva também nos comentários se você já tentou esse tipo de exercício. Isso é chamado de exercícios de Kegel, né? Muito famoso, mas o nosso foco aqui não é para incontinência urinária, não, a gente quer fortalecer uma habilidade de contração e relaxamento, porque isso vai, digamos, diminuindo, relaxando a sua bexiga e reequilibrando esse sistema simpático, parasimpático. Forte abraço, até mais!